Empreendedorismo sustentável. Você sabe o que é isso? A ideia aqui é unir lucratividade e responsabilidade social. E essa conversa de hoje é uma ótima oportunidade para você refletir sobre o seu negócio e suas ações e observar os impactos que elas têm no meio ambiente. Afinal, né, gente, pequenos negócios representam quase 90% do total de empresas no mundo. Pensa nesse tanto de negócio atuando pelo meio ambiente, mas atuando de verdade, não é só no discurso, não. Por isso que a gente vai falar desse tema aqui hoje com uma entrevistada potente. Glorinha, fique por aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas. Um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, já sabe, né? Fica aí até o final e presta muita atenção às dicas que saem daqui, porque não tem curso por aí que entregue tanta informação, tá bom? Bom, hoje eu vou ser rápida de verdade para falar do YouTube, porque eu também já tô cansando. Tô cansando de pedir para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem. Mas por favor, gente, se inscreve aí, vai. Curte, comenta, custa nada. Dá um like, vai. É rapidinho. Pronto, acabou. Momento YouTube. Já foi. Agora agradecer os meus apoiadores lindos, maravilhosos, lá do Apoia-se. Valeu demais, gente. Amo vocês. E quem quer contribuir também, acessa a plataforma apoia.se/empreendedelas e deixa lá o valor que você quiser. Para entender melhor o que é essa campanha, clica nesse link que eu vou deixar aqui para entender melhor do que se trata. E se você, por um acaso, está morrendo de vontade de apoiar, mas está fora do Brasil, então pode deixar o seu apoio pelo patreon.com/empreendedelas. E se você não quer tirar o escorpião do bolso, digamos assim, escuta os episódios pela plataforma Orelo, que aí todo mundo fica feliz. Fechou? Bom, então vamos, né, ao bate-papo de hoje sobre empreendedorismo e sustentabilidade com Savile Alves, fundadora da Solos, empreendedora de impacto em destaque na revista Forbes Brasil, na pauta referente ao agronegócio. Bom, a Solos tem o objetivo de desenvolver soluções para reduzir o lixo nas cidades por meio de experiências sustentáveis de mobilização. A empresa está presente em diversos locais no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e no estado da Bahia. E tem implantado vários projetos para ajudar o planeta a se recuperar dessa nossa passagem devastadora por aqui. Então, bora conhecer essa história. Olá, Savile, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de experiências, de inspirações. Tudo bem com você? Oi, Ju. Oi, todo mundo que está escutando a gente. Estou super feliz de trocar ideias aqui sobre esse tema, né, do empreendedorismo e falando um pouco mais da minha vertente, que é o empreendedorismo de impacto. Sim, sim, muita sustentabilidade também, né? Vamos lá, mas antes de falar de negócios, vamos falar sobre você. Então, por favor, defina-se para gente quem é Savile Alves. Uau! Que primeira pergunta, né, para a gente já aquecer, assim. Acho que eu me enxergo, assim, como uma mulher que tem muitos sonhos, assim, e que tem um senso de realização muito forte. Eu sou uma pessoa que preciso materializar as coisas para que elas tenham um sentido assim na minha vida. E acho que o meu trabalho tem sido um desses principais caminhos mesmo, ferramentas de eu conseguir tangibilizar assim, né, desejos, sentimentos, sonhos, ideais. Então, acho que isso é como eu me sinto hoje. Muito bom, muito bom. Então, conta pra gente como é que foi assim, o começo da sua trajetória, não da sua trajetória, da sua formação mesmo, da sua história. Uhum. Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu sou baiana, né? E acho que na escola ali já é um momento. Hoje eu enxergo que durante ali a escola foi muito importante algumas atividades extracurriculares que eu fui fazendo, né? Porque ali a gente começa de alguma forma a se entender
como um indivíduo, né? E não só apenas como uma extensão da sua família ou mais um daquele grupo de amigos, que é um pouco mais quando você está ali na infância e na adolescência. Mas acho que realmente o grande momento foi quando eu iniciei a vida adulta com 18 anos e ingressei na universidade. Então, a universidade pública, que foi a que eu tive a oportunidade de fazer, foi já uma primeira virada de chave, assim, porque essa criação, construção de identidade, né, enquanto sujeito, Savile, é que, obviamente, tem várias referências, mas ali, naquele momento, eu fui começando a fazer essas escolhas mesmo, escolhas de uma maneira mais consciente, através do grupo de amigos, que era muito diferente do meu grupo de amigos da escola, através das vivências com os meus professores. Eu, assim, tenho quatro grandes professores assim que mexeram muito, né, com as minhas ideias, que me estimularam muito a repensar e pensar novos mundos e a repensar mundos que eu já conhecia. Então, Wilson, Cláudio, Sérgio Sobreira, Malu Fontes, assim, foram professores que hoje, isso já tem o quê? 12 anos que eu entrei na faculdade. Então, até hoje eles estão muito presentes assim, né, em algumas ideias, sejam ideias próprias, sejam caminhos que eles me apresentaram a pensadores, pensadoras, que hoje sustentam muito, assim, né, dos meus ideais e dos meus interesses. Então, acho que realmente a entrada na universidade foi esse grande momento, e também porque, né, aqui na Bahia, a gente tem um aspecto bem próprio assim nosso, que é a gente tem uma população muito preta assim, né? A gente tem referências culturais independente da sua classe socioeconômica, mas que obviamente de uns 15 anos para cá, e acho que nessa última década mais ainda, isso tem se tornado mais presente, né? Isso é uma revolução que o Brasil todo, o mundo todo está passando, mas eu sinto que também na universidade foi quando eu comecei a entender que existia mesmo essas diferenças de identidade, e os meus colegas ali, né? Eu fiz faculdade de comunicação, então a faculdade de humanas, Eu as ia pessoas perguntar estavam mais. agora. Você falou É, faculdade, as, qual foi o curso? Que suspense. foi comunicação, então as pessoas Aham. estavam ali também com mais abertas mesmo, né? A essas trocas, a pensar o aspecto social mesmo, e foi bastante importante. E aí, dali, eu comecei a entender alguns movimentos, esses movimentos juvenis também foram essenciais para a minha formação, então eu fiz parte do movimento Empresa Júnior, foi também ali um start importante dentro da universidade ainda, né? Para eu começar a me entender como um outro grupo e como que a gente juntos conseguiria ali pleitear coisas, né? Pleitear desejos, também construir espaços. O Movimento Empresa Júnior foi o primeiro lugar assim que eu me senti dona de alguma coisa, com uma grande responsabilidade. Eu tinha time, né? A gente Mas tinha movimentações pois é. financeiras. Como que funciona? Você Então, já monta uma empresa? na verdade, já existe uma empresa júnior, né? Ela é uma OCIP, em geral elas funcionam como OCIP, mas tem um Hum. CNPJ, tem impostos a pagar, e ela é daquela base, daquela faculdade, daquela universidade, né? De um determinado curso. E ali você ingressa, eu, no meu caso, ingressei como trainee, depois fui gerente, me tornei diretora e depois fui do Conselho Administrativo Fiscal. Então, realmente passei por todas as etapas, né, da empresa júnior, e existem associações e federações que representam esses grupos, né? Eu também fui diretora da Federação Baiana das Empresas Juniores. Então, realmente ali é um ambiente de você começar a se entender como dono de alguma coisa, como gestor, tomada de decisões, né? Decisões que não afetam apenas a sua vida ou a sua vida privada, mas que afetam, né, interesses que são coletivos daquele determinado grupo. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. A maior parte das pessoas que passa pelo movimento Empresa Júnior tem assim boas lembranças mesmo, boas sensações. E apesar de, obviamente, né, eventuais coisas ruins acontecerem, assim, acho que a grande mensagem é que ali você começa também a entender essa parte mais da gestão e de articulação, de criar redes mesmo de contato. Hoje, tenho pessoas no meu time, na Solos, que vieram do Movimento Empresa Júnior, que eu conheci lá, ou pessoas que eu, na hora de fazer a seleção, né, tinha lá, participei do Movimento Empresa Júnior, isso foi
um pré-requisito interessante que a gente dá prioridade justamente porque a pessoa já vem com uma bagagem, já sabe, né, ali minimamente como é trabalhar com o time, como às vezes é um processo de ser liderado e de liderar, de precisar articular com outros atores. Então, isso foi, acho que, um marco assim, bem importante. E depois eu também participei de algumas outras organizações assim, né, juvenis. Então, eu fui diretora da Associação Baiana de Empreendedores, que também foi uma experiência legal, assim, porque lá realmente a gente lutava por direitos ali, né, para fazer uma advocacy, para trazer políticas públicas mais adequadas para os negócios, né? E aí, às vezes, a gente trabalhava mais determinado tema, tem uma ação muito emblemática que a gente faz, porque essa associação ela faz parte também de um conselho nacional, né? Então, cada estado tem a sua associação e nacionalmente a gente tem uma confederação, um conselho. E aí a gente tem uma ação mesmo no dia do. Acho que é no dia do. Tem um dia lá que a gente faz uma comemoração em relação ao imposto. Então, faz uma série de ações. Alguns postos cobram a gasolina no valor como se não tivesse o tributo, para mostrar, né, como a carga tributária no Brasil é alta. Enfim, algumas ações desse tipo. E, obviamente, também eu já tive um amadurecimento dessa época para cá, para entender também que alguns segmentos precisam ter uma serem desonerados, outros nem tanto, a gente precisa também, a gente vai ganhando, né, e obviamente corpo e vai tendo um olhar um pouco mais crítico. E depois eu fiz parte também, faço ainda até hoje, mas de uma maneira mais pontual, de uma organização que chama Teto, que trabalha com a questão de habitat, desenvolvimento comunitário, né? É uma ONG que é chilena, mas tem uma atuação bem expressiva aqui no Brasil. E também foi mais um outro ambiente que aí eu já peguei aquelas experiências mais voltadas para a gestão, para o empreendedorismo e consegui, através da Teto, também ter um olhar um pouco mais sensível para as plataformas sociais mesmo, né? Então, entender como que hoje a pobreza ela se manifesta dentro da nossa sociedade, né, de maneira tangível, material, que eu falei que é um aspecto bem importante assim para mim, e como que a gente consegue de alguma forma desenvolver aí projetos, programas que apoiem essa população e integrem ela, né, dentro dessa economia. Então, acho que essa é a minha trajetória e a Solos, que é a minha startup, que já a gente fala um pouquinho mais, mas Uhum. ela surge muito de todas essas experiências, né? Então, ela é um negócio, mas ela é um negócio que trabalha com pilares de social e de ambiental muito fortes, que vem justamente dessas experiências todas que eu e minha sócia e cada um que hoje faz parte da Solos também vem carregando. Legal. Mas assim, de onde que veio a ideia mesmo da Solos? Bom, a Solos, Gabi, que é minha sócia, a gente se conheceu na Teto, então a gente tinha ali aquele ambiente, um ambiente bem propício, assim, é isso, esses movimentos juvenis, aliás, os movimentos, né? O legal é que eles, tem uma frase de Fernando Pessoa que eu gosto muito, assim, quem muda o mundo não são os agitadores de ideias, são os agitadores de emoções. Então, esses movimentos, eles de fato emocionam a gente, eles colocam a gente ali engajados, né, visceral mesmo, assim, é muito pulsante tudo que a gente vive, tudo parece que é a prioridade, tudo é urgente. Então, acho que como eu e Gabi a gente se conheceu na TED, que é esse ambiente também, né, de grandes emoções, assim, tá tudo bem à flor da pele, a gente queria trazer essas emoções boas para um novo negócio e também deixar algumas outras coisas que ali, né, como é muita gente jovem debatendo e tal, a gente também queria deixar algumas coisas de lado, o que não era para a gente ali, né, não era porque a gente queria conviver nesse ambiente de trabalho, e aí a gente foi pivotando o que seria esse negócio de impacto. A gente sabia que a gente queria um negócio de impacto, e a gente amadureceu, a gente foi pesquisar, né, e aí entendemos o conceito de negócios sociais, que é do Mohamed Yunus, a gente fez um lab da Yunus Social Business, foi aí que a gente realmente começou a colocar no papel essa ideia e, obviamente, eu e Gabi, a gente tinha um ponto de afinidade para além dessa experiência na Teto e dessas reflexões que esse ambiente promoveu na gente, mas a gente também
tinha algumas mudanças pessoais que estavam acontecendo nesse momento, né? No momento de fundação da Solos. Então, a gente estava ali sendo fazendo escolhas de maneira mais consciente, né, para aspectos bem individuais mesmo, bem pessoais. Então, escolhas de produtos de cosmético, de produtos alimentícios, de repensar um pouco o estilo de vida mesmo. E ali a gente tinha trocas mesmo como amigas, e a gente entendeu que isso ali poderia trazer para a gente um elo, né? E de fato, tem 6 anos que a gente começou a Solos, assim, enquanto ideia, e há 4 anos ela de fato é um negócio. Então também tem essa virada de chave aí, né? Da ideia para o Nossa, negócio. pois é, ficou muito tempo então, no limbo, né? No planejamento ali, né? E isso porque Caramba. negócios é super sério, assim, né? E muitas vezes, hoje, eu acho que existe também uma retórica muito grande do vai lá o empreendedorismo que vai salvar o mundo, ou só mete as caras e faz, e não é assim. Né? Eu e Gabi, a gente empreende porque a gente escolheu empreender, então precisa se diferenciar as pessoas que hoje são MEIs ou que, enfim, não estão formalmente, né, trabalhando e que precisam recorrer a essas ferramentas do empreendedorismo para sobreviver, daquelas que efetivamente querem essa carreira, né? Querem trabalhar, né? Gerindo negócios à frente, fundando e gerindo negócios, que são exercícios e ambientes muito diferentes. No nosso caso, a gente fez uma escolha, que a gente teve a oportunidade de fazer isso, e a gente passou por um processo realmente de não só validação da nossa proposta de valor, da nossa modelagem de negócio, a gente participou de um processo de pré-aceleração, então ficou mais ou menos 9 meses no processo de pré-aceleração antes de abrir mesmo o CNPJ. A gente foi morar em São Paulo, a gente teve contato com os assim, C-levels, os altos executivos das maiores empresas do Brasil que faziam parte como mentores desse programa que a gente participou. Então, a gente tinha executivos da Johnson Johnson, Google, Twitter, Visa, era assim, uma galera muito, muito boa acreditando na gente. Então, isso também, óbvio, que fez com que a gente pudesse ficar um tempo sem gerar receitas para o negócio e só ali azeitando ele, né? E eu e ela, a gente, enfim, das nossas formas pessoais, conseguimos ali nos segurar financeiramente, mas também porque existia esse programa confiando, falando assim, olha, antes de você abrir, começar a pagar imposto e ir para a venda sem ter uma coisa muito bem ali, né, organizada, vamos organizar isso juntos, a gente vai dar essa infraestrutura para vocês. Então, esse foi um processo bem importante. E a outra coisa que eu acho que pouco se Mas fala é que espera quando aí, primeiro me fala qual que é esse programa? é um programa que chama Triggers, ele não existe mais, Ah, tá. ele foi feito pela Visionários e também tinha uma co-realização com Quintessa, que hoje é a aceleradora que a gente também faz parte. Depois disso, a gente passou por alguns outros programas do Quintessa, mas o Quintessa, né, é bem grande, hoje é uma das principais referências quando fala-se de incubação e aceleração de negócios de impacto. E um aspecto que as pessoas pouco trazem tanto para quem vai empreender sozinho, que, nossa, eu não faço ideia como é empreender sozinha, porque realmente eu estou com essa dupla há algum tempo, mas imagino, tenho muitas dificuldades e um caminho muito duro, assim, porque por mais que você até já comece a empreender com algum time, é muito diferente você ser o tomador da decisão, você ter a responsabilidade do negócio, de você ter uma pessoa que é contratada, por maior que seja o vínculo de confiança, né? Ali uma pessoa super qualificada é diferente. E quando você também vai empreender com alguém, ninguém te orienta muito que pessoa deve ser essa, sabe? Então, assim, ok, tem que ter, obviamente, uma complementariedade ali nas competências, nas capacidades, nas habilidades, acho que check, mas mais do que isso, né? Você vai criar um vínculo de muita intimidade ali com aquela pessoa, principalmente quando você não está só fazendo business por dinheiro, vocês meio que vão fazer de tudo no início, né? Aliás, vão fazer de tudo menos ganhar dinheiro. Então, no início O que é um complicador, né? então, e isso pode causar muitos atritos, né? De Aham. alguém ter mais pressa do que o outro, no calor das emoções, de você não conseguir ali estar
validando o que você tinha certeza que ia ser, porque todo empreendedor tem certeza que a sua ideia vai mudar o mundo, é ela que faltava para o mundo se tornar um novo lugar, né, um lugar melhor para todo mundo. Mas o mercado, ele não é assim, né? E ele vai ser super duro, por mais que seu negócio, inclusive, dê muito certo, muitas horas alguma coisa não vai dar, você vai precisar ajustar, tem que ser muito resiliente. E nesse processo de empreender em conjunto, tem que ter muita confiança e muita parceria, assim, de você, na hora que Gabi fala assim, pô, eu não tô confiante, eu não quero. Para mim, isso é, ok, não vamos, sabe? Você tem que acreditar. Da mesma forma como eu digo, Gabi, eu quero, eu tenho certeza, vai dar certo, vamos arriscar. Ela, às vezes, não, ela talvez sozinha não tomaria aquela decisão, mas ela, como eu tô trazendo isso mais forte, ela fala, tá bom, vamos nessa, vamos junto. E assim, e isso é muito importante para quem está empreendendo em dupla, em trio, enfim, né, com outra pessoa, e é uma coisa que não falam muito. E esse processo aí desses 2 anos que a gente ficou até, de fato, né, abrir oficialmente, juridicamente a solo, foi também um processo de intensificação mesmo dessa convivência, intensificação de tomadas de decisões, no programa mesmo de pré-aceleração, né? Que ali tinham decisões a serem tomadas, e isso foi muito importante. Acho que isso foi uma peça muito chave para a gente estar juntas até hoje, né? Passando por vários momentos de questionamentos e de remodelagens mesmo, né? A gente começou trabalhando com resíduos orgânicos, depois a gente migrou para o setor de embalagens e recicláveis, que é hoje o forte que a gente atua, a gente já focou muito em trabalhar no pré-consumo, hoje a gente tem como forte o pós-consumo, e são mudanças que não só são mudanças de estratégia de negócios, mas quando você está falando de impacto, também são mudanças de pilares de impacto, né? Quem que você está afetando, que parcela da população é essa que está sendo beneficiada com as suas iniciativas. Então, é um processo mesmo, mas é de amadurecimento, de troca. Então, a gente tem passado por isso e vai continuar passando. Ah, muito legal. Muito bom. Vai continuar mesmo, é eterno, né? E então você já falou um pouco aí do que faz, como é que é, mas não falou exatamente o que é a Solos. Conta pra gente o que é e o que a Solos faz. Bom, a Solos é uma startup de impacto e hoje a gente trabalha dentro do ciclo, né, da economia circular, fomentando o descarte correto. Então, a gente identifica territórios onde existe ali uma necessidade de que as embalagens tenham como caminho as indústrias, né, elas voltem para ser matéria-prima, e a partir disso a gente desenvolve as estratégias de mobilização para garantir que esses atores que estão hoje com essas embalagens ali, ou porque geram todos os dias volumes altos, ou às vezes volumes baixos, mas que tem ali já uma aderência, ou às vezes uma necessidade, né, às vezes jurídica, inclusive, de dar essa destinação correta, mas sempre pensando nesse pós-consumo. O que é o pós-consumo? É tudo que um dia foi produto e teve como passivo a embalagem. Né? Então, um refrigerante, uma água, uma caixa que veio um alimento, uma embalagem de produto de limpeza, de cosmético, tudo isso é pós-consumo. Já saiu da fábrica, alguém já comprou ela, já usou o que queria, né? E a embalagem foi o que ficou. Então, a gente cria justamente essas malhas de logística para garantir que isso volte para a cadeia, sempre fazendo isso com a inclusão das cooperativas, associações ou catadores autônomos de materiais recicláveis e também com outros atores que são fundamentais. Então, hoje, todas as cidades que a gente sempre atua em parceria com o poder público municipal, porque hoje, dentro da legislação, o município é o responsável pela gestão dos resíduos. Então, o município já está fazendo isso. Então, a gente quer pegar tudo de melhor, de conhecimento que o município já tem, unir com as fragilidades que ele hoje possui e que a gente talvez consiga suprir, talvez seja o nosso ponto forte, justamente a fragilidade do poder público e vice-versa. Eu não tenho acesso a todos os dados da cidade, né? As reclamações do cidadão, né? Os municípios em geral têm esses canais de atendimento com o cidadão, eles sabem onde esse material está, ele pode munir a gente dessas informações para que a gente vá com uma operação que hoje ele, em geral, não consegue, né,
dar conta, ou porque não tem política pública voltada para a coleta seletiva, ou porque essa política pública ela não é extensiva, ela não abarca o território inteiro. Enfim, então aí a gente vai fazendo isso, e a gente tem um outro caminho que é, às vezes, em conjunto com essas rotas, com essa infraestrutura de logística que a gente implementa, a gente vem também com conteúdos, com experiências, para trazer também uma parte mais lúdica, mais leve, de facilitar mesmo o acesso à informação sobre logística reversa, sobre descarte correto, sobre o que esses materiais, quando você dá o destino, né, para reciclagem, o que eles podem se tornar. Então, a gente vem aí com uma série de outras estratégias que podem estar adicionadas, ou às vezes elas acontecem separadamente. Às vezes a gente vai para um território, faz uma atuação ali itinerante, pontual, num determinado período, e deixa uma mensagem para que as próprias outras iniciativas que já existem naquele território sejam beneficiadas com essa mensagem, com essa campanha que a gente faz. Então, é mais ou menos assim que a gente tem atuado. Só isso? Só isso tudo? É, apenas É, isso. e você falou que vocês fazem ações para conscientização, né, do Isso, descarte correto. E vocês também cuidam desse descarte, assim, da destinação desse isso. material? Isso, exatamente. A gente tanto faz essas campanhas de conscientização, que a gente chama aqui de conteúdo de experiências sustentáveis, como a gente vai também efetivamente fazer as coletas, né? Ou fazer ou facilitar que essas coletas possam acontecer. Então, em algumas cidades que a gente atua, a gente faz isso com a própria infraestrutura que o município já dispõe. Às vezes, o município já tem um caminhão, só que ele não tem a rota para esse caminhão fazer, o caminhão não sabe quais são os lugares que ele tem que pegar, que tem esses resíduos acumulados. Então, a gente faz o processo de mobilizar esses geradores de resíduos e sensibilizá-los para que eles, naquele período ou naquela determinada data, façam um descarte correto com um caminhão do próprio município que vai passar lá para pegar. Então, a gente tem essas articulações. Ou, como a gente está fazendo agora, Fortaleza, que é um super case que a gente está construindo junto com a Prefeitura de lá e o iFood, que é justamente criando um piloto para validar uma política pública. Então, a gente está construindo, em conjunto com a prefeitura, o jeito que o município de Fortaleza vai absorver de coleta seletiva porta a porta. Ah, que Então, legal! e aí já é um modelo muito mais maturo, né? A gente tem. E está sendo muito interessante, assim, porque tem exatamente um mês, a gente começou no dia 1º de setembro, dia 30, e da nossa conversa aqui, né? O povo vai ouvir depois, mas a É, gente tem um mêsinho que a gente implementou esse sistema. A gente tem reuniões, assim, a cada 2, 3 dias com a prefeitura, justamente porque é, é fundamental esse diálogo com o poder público para que eles tragam também os insights, né? O poder público tem hoje o município de Fortaleza, assim, quando você vai entrando essa gestão pública, você vai tendo a dimensão, assim, mas o município de Fortaleza tem uma fundação só para pensar em políticas públicas inovadoras para a cidade, né? Recebe recursos internacionais do CAF, por exemplo, né? Do BID e de outras instituições internacionais que justamente estão pensando em como fazer o desenvolvimento, né, dos países como o Brasil. Então, é uma malha super pulverizada, eles têm acesso a muitos dados, e o nosso papel é conseguir receber esses dados e materializar isso em coleta, em resíduo chegando, em resíduo se tornando renda para as associações, como a gente consegue formalizar essas associações, incrementar o modelo de gestão delas, incrementar o faturamento delas, as margens, né? Então, é assim, um processo bem intenso, que a gente tem um contrato de até 24 meses de implementação dessa solução para a gente validar tudo, a gente espera validar antes, mas validar em até 24 meses, e depois estender isso para outras regiões da cidade, né? Então, como piloto, a gente hoje trabalha com 5 bairros, que são hoje os bairros que têm o maior consumo e, portanto, maior geração de resíduos. olha só. Poxa, muito legal, hein? Projeto grande, que não é pouca coisa, não. Esse é um projeto bem importante, bem expressivo, assim, daqui da Solos, e que a gente está muito feliz de fazer isso acontecer, principalmente porque, como a gente começou, né, a gente vai adaptando o negócio. Então, a gente acho que é até uma dica, assim, já.
para quem está ouvindo a gente e empreende ou quer empreender, que é você tem que começar, você tem que fazer alguma coisa, óbvio, não fazer qualquer coisa, mas é fazer alguma coisa. E esse ponto de partida vai abrir caminhos para você, né? Então, a maneira como o seu negócio começa nunca deve ser a maneira como ele vai continuar sendo ao longo dos anos. Então, a gente começou focado nos orgânicos, depois a gente entendeu que existia um nicho muito grande para trabalhar com embalagens pós-consumo em eventos, eventos menores, depois a gente foi entendendo os eventos maiores, como o carnaval, depois a gente foi entendendo como que a gente conseguia trazer ações recorrentes, mas que elas não têm uma duração longa, mas a cada X tempo ela volta. Então, é isso que a gente faz com o Braskem Recicla. Então, é uma ação que de tempos em tempos volta para aquele território para passar a mensagem de conscientização, para estimular as coletas e deixa ali um legado. E até a gente chegar hoje no modelo de coleta permanente para a cidade, que é o reciclo que a gente está fazendo em Fortaleza. Então, assim, são evoluções, são amadurecimentos do negócio, são decisões de negócio que a gente vai tomando e que cada vez mais, né, deixam a gente fortalecido, deixam o negócio realmente mais conhecido, a gente consegue atender demandas diferentes, às vezes do mesmo cliente. Então, acho que no nosso caso aqui somos B2B, que a gente trabalha com grandes companhias, então eu não ganho, meus processos precisam ter escala, mas a minha maneira de monetizar não é com volume de clientes. Então, é diferente das empresas B2C, que tem que ter aquele volume alto de entrada de lead, né, de gerenciamento disso tudo, que tem um churn super alto. No meu caso, não. Como eu trabalho, né, com um segmento B2B de grandes companhias, o meu churn ele é baixo, porque o meu ticket médio ele é muito alto e a gente faz projetos que são mais estruturantes. Então, por aí vai. E aí a gente vai entendendo isso, né? O churn, só para aí talvez algumas pessoas que não sabem, é realmente essa taxa de saída do seu cliente, né? Então a gente não tem muita saída de cliente. Quem fecha o contrato com a gente tem uma certa fidelização no processo aí, no período de um ano. Mas porque também eu não estou fazendo vários, né, centenas de clientes, milhares de clientes. Meus clientes são dezenas, então por isso também que o nosso churn ele não é tão alto. E você estava falando, né, que o seu negócio é mais B2B, né? Então, quem que são os seus clientes? Como que você chega desses clientes, assim? E eu já pergunto uma vez, quais são os benefícios que você oferece para esses parceiros? Bom, hoje os nossos clientes são grandes companhias que têm pilares fortes de ESG, né? E que hoje, principalmente, têm uma responsabilidade, diretrizes bem fortes relacionadas à economia circular. E isso pode ser, obviamente, por uma plataforma reputacional, né? Então, marcas que entendem que trabalhar com o tema da economia circular faz sentido para a sua reputação, né, para os seus valores internos e como ela quer ser reconhecida e percebida pela sociedade, seja também por companhias que têm hoje já, né, uma obrigatoriedade legal de dar conta das embalagens que coloca no mercado, né, através dos seus produtos, e que também entendem que, associados a isso, elas podem articular com iniciativas que também trazem esse aspecto reputacional. Então, hoje, as soluções da Solos, elas são soluções que a gente chama de médio volume, né? Então, quanto que a gente, através de uma iniciativa como essa que a gente está fazendo lá em Fortaleza, ou que a gente faz em Salvador, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, e por aí vai, essas são ações que elas mexem muito no comportamento, né, de quem gera esse material. Então, né, o cidadão, o cidadão em relação ao da sua residência, ou o cidadão em relação ao seu ambiente de trabalho, né? Se está num bar, se é gerente de um bar, de um restaurante, de um hotel, como que a gente consegue sensibilizar ele em relação a essa pauta do descarte correto, às vezes mais direcionado a um determinado material. Então, hoje o alumínio é um material aí que já tem essa cadeia da perspectiva de como insumo, né, bem resolvida, mas a gente tem desafios com outros tipos de materiais, como o vidro, como os plásticos. Então, as nossas ações elas conseguem aproximar a pessoa desse material para que ela, ao invés de ter uma relação de repúdio, né, ela consiga ter uma relação de
ok, eu fiz essa decisão, esse negócio está na minha mão, eu preciso dar o descarte correto para que isso possa se tornar matéria-prima para novos produtos. Então, é um pouco esse o nosso papel e, efetivamente, fazer com que isso aconteça através da logística. Mas ela não é necessariamente, né, as nossas soluções hoje, elas não são necessariamente de alto retorno de logística reversa. Então, como a gente mexe muito com inclusão de catadores, a gente mexe muito com essa parte de soft power mesmo, né, de percepções culturais, mudança de comportamento, a gente trabalha esse aspecto em conjunto com as logísticas, e esse é um ponto ali que, por isso que o reputacional, ele é algo que todos os nossos clientes estão, de alguma forma, interessados, porque ele não está resolvendo o problema sem falar para ninguém. Como a gente precisa falar para as pessoas, para que elas tenham essa mudança de comportamento, ele mexe assim com a reputação das marcas que estão junto com a gente, né? E trazendo uma percepção positiva em relação a essas marcas. Então, esse é um ponto, e a gente acessa isso muito através de algumas estratégias, né? Então, a gente tem hoje plataformas como o LinkedIn, que é uma plataforma, uma rede social bem empresarial, é uma boa porta de entrada da gente dialogar com essas pessoas, né? As redes das quais a gente faz parte, então a gente já foi acelerado tanto pelo BN10 Garagem, quanto pelo Quintessa, e hoje nós fazemos parte dessas comunidades, então muitas vezes essas plataformas de aceleração também fazem essas conexões da gente com essas companhias que têm o perfil aí, né, para serem nossos clientes. Às vezes, isso também vem através de eventos que a gente participa, né? Então, a gente apresenta cases, a gente vai palestrar. Esse final de semana eu estava no Wings for Future, que foi um evento que aconteceu no Ceará, bem relevante sobre inovação e sustentabilidade. E lá a gente vai fazendo essas conexões. Então, hoje a gente tem essas plataformas assim de prospecção mesmo, né? De clientes, e sempre o valor agregado está em você conseguir volume de resíduos associado a um aspecto reputacional de mudança de comportamento de quem está gerando esse material. Muito bom. Pô, gostei, legal demais, muito bacana. Então, agora, antes da gente partir para as suas dicas, eu ainda queria que você me falasse o maior desafio que você teve, assim, desde a criação, na mudança toda do negócio, o que que você considera aí? Eu acho que cada fase tem um desafio. Então, acho que primeiro é você conseguir provar que a sua ideia não é só uma ideia, né? Que ela tem ali uma potencialidade de mercado. Então, acho que esse foi um desafio que, obviamente, a gente ainda precisa, né, fazer essas comprovações. Cada cliente novo que a gente vai prospectar é uma comprovação, né, da nossa capacidade de executar, de realizar, mas eu acho que lá atrás isso era um desafio mais agudo. Eu acho que hoje um dos nossos desafios é, por exemplo, time. Então, a gente, né, nasceu como eu e Gabi, e hoje a gente já tem um time, e você conseguir trazer um time que esteja alinhado com o nosso impacto, né, com esse pensamento da inclusão dos catadores, com o pensamento da redução dos resíduos, com a incrementação da matéria-prima reciclada dentro dessas cadeias, associado também a pessoas que, de alguma forma, consigam desempenhar papéis diferentes. Então, a nossa startup hoje, a gente tem funções, cargos que a gente não consegue achar em outros lugares, sabe? Então, a gente vai fazendo uma coxa de retalhos. Olha, parece que é um vendedor, mas a gente está vendendo uma coisa, mas não que ele não tem que desembolsar, na verdade, ele é o beneficiário e não quem está botando a grana. Então, a gente vai costurando isso, e isso eu acho que é um desafio, e também o aspecto de cultura, né? Então, como você faz para você crescer, trazer mais pessoas e que todo mundo tem ali um fio condutor, um fio comum que faz sentido, que são os pontos de interseção, os pontos onde todo mundo está em contato, atrelado a você construir um time com diversidade. Então, você precisa ter pontos em comum, né, ou um ponto comum, mas que a gente consiga trazer pessoas de diferentes realidades, com diferentes jornadas de vida, com diferentes identidades, né, de sexualidade, gênero, raça. Então,
como a gente consegue fazer tudo isso e continuar fazendo o negócio entregar, né? Performar bem, né? Conversar com os clientes, articular com os outros atores, estabelecer bons relacionamentos com os catadores. Então, tudo isso acontecendo enquanto o negócio também não só faz o que ele sempre fez, mas continua crescendo. Então, a gente está numa curva de crescimento que a gente espera não parar ainda. Assim, os próximos 2 anos tendem a ser esse grande high, assim, né? Grande crescimento da Solos. E aí depois a gente vai entendendo como incrementar e continuar com esse crescimento. Gente, eu imagino a peleja. Deve ser muito puxado. Então, e agora já emenda da sua dica. Você já deu uma dica, né? Ali um pouquinho, ali atrás você falou um pouquinho, mas agora dá uma dica mesmo de negócio, assim, um incentivo até para quem quer trabalhar quer criar um negócio assim, de impacto social. Olha, eu acho que você estar em contato com esse ambiente é muito estimulador. Então, às vezes, o empreendedor ele tem muito apego à ideia dele, à solução, mas ele tem pouco contato com o mercado, com o sistema, assim, né? Então, para você não ficar, às vezes, muito preso numa narrativa, numa ideia, é importante que você tenha esses pontos de contato. Então, busquem aceleradoras, né? Assistam programas como o Shark Tank, assim, que eu tenho várias críticas, vários pontos, mas eu acho que, querendo ou não, é um programa que está falando sobre empreendedorismo, ele traz uma linguagem para você se adaptar. Então, no meu caso, eu falei, né, eu sou formada em comunicação, eu não vim do mundo de negócios, e a maior parte dos empreendedores não vem do mundo dos negócios, né? Então, ter pontos de contato para você se adaptar a sua linguagem aos códigos desse mercado, e começar a raciocinar como esse mercado raciocina, não da perspectiva de solução, mas da perspectiva de modelagem de negócio. Acho que isso é muito importante, porque você não se sente um peixe fora d'água. Tá? Você passa a se enxergar como um empreendedor, como um empresário, empresária. Então, acho que esses são aspectos muito importantes, assim, ainda mais se você for um empreendedor solo. Então, aí mesmo que deve ser mais difícil ainda, né? E ter esses pontos, assim. E acho que também você se unir com pessoas boas. Às vezes, se você não tem time ainda, ou se você não tem um sócio, é buscar um parceiro. Então, parcerizar com alguém que não vai te engolir e que também, de alguma forma, possa trazer relevância para o que você está fazendo, sabe? Então, seja uma associação como o Sebrae, uma associação, não, uma entidade como o Sebrae. Então, busque parcerizar, né? Ou outros negócios como o seu, né, do tamanho do seu ali, para que você comece a ganhar mercado, que você comece a fazer, que foi também um pouco do que eu trouxe, que é faça, né, assim, você precisa atuar, você precisa criar cases para que as pessoas comecem a entender que não é uma ideia, que é um negócio, que não é uma alucinação, que é algo diferente, disruptivo, inovador, mas que tem ali uma resposta, um início de resposta para um problema que o mercado, que a sociedade, enfim, que as pessoas estão enfrentando. Então, acho que é isso, buscar estar inserido nesse ambiente e se unir a pessoas que conseguem ali trazer relevância e qualidade para aquilo que você está fazendo. Muito bom, sensacional. Agora a parte que eu mais gosto, nossas dicas culturais. Então, fala pra gente aí, filme, livro, série, música, qualquer coisa que te inspirou e que você acha que pode inspirar muita gente aí também, que está ouvindo a gente agora. Bom, acho que para quem gosta de. Só quem gosta de impacto, mas quem todo mundo que está com bastante incômodo, assim, né, com esse mundo que a gente está hoje, eu recomendo muito ler Krenak, né? Ele tem alguns livros bem legais, assim, mas todos os livros dele são muito interessantes. Mas Ideias para Adiar o Fim do Mundo, acho que foi o mais emblemático, né? Então, é um livro bem curto, mas um pensamento bem simples, é direto, sabe? E extremamente sofisticado. É simples e sofisticado, né? Ele consegue ali ir para uma camada que não é superficial, uma camada bem profunda mesmo. E acho que todo mundo deveria ler, assim, para repensar seus hábitos,
mas principalmente para os tomadores de decisões. Acho que esse é um livro que coloca a gente num outro lugar. Eu sou completamente fã também de Harari, então, Sapiens, para mim, né, é um super livro, assim, mudou muito algumas percepções que eu tinha. Ele consegue trazer, de fato, essa história, né, trazer a história do ser humano, e ele tem um jeito de escrever, assim, que é muito especial para mim. Eu vi até uma entrevista dele, que ele fala que ele leu, né, Camus, então que ele era fã assim desses escritores maravilhosos de literatura ficcional e que ele conseguiu de alguma forma extrair essa linguagem das obras de romances e ficções para contar uma história real, que é a nossa história, né, enquanto espécie. Então acho que assim, eu gosto muito do jeito que ele traz e tudo muito bem referenciado, então, né, não são ideias apenas, são construções mesmo teóricas a partir de outras fundamentações, então isso acho que é bem relevante, ainda mais nesse momento que a gente vive uma enxurrada de informações, de fake news, então a gente precisa, né, valorizar mais aquelas pessoas que estão construindo pensamentos sólidos, de maneira bem estruturadas, né, a ciência, a teorização também ela é importante para a gente conseguir avançar. É, acho que todo mundo precisa escolher 2 jornais para ler, né, no dia, assim, para olhar o mundo. Então, assim, o empreendedor não pode estar tão imerso na sua operação que não consiga olhar o mundo como ele está acontecendo, sabe? O que isso reflete no seu negócio, o que o seu negócio reflete no mundo. Então, não são coisas indissociadas, tudo faz parte, né? Eu sou bastante sartriana, assim, então o existencialismo traz muito essa percepção de que sempre uma coisa vai afetar na outra, a sua decisão nunca é sua plenamente, ela é sempre a decisão do outro que, né, no efeito cascata, é, vai até você e a recíproca também é verdadeira, né? A sua decisão também vai afetando um monte de outras pessoas. Enfim, tem um monte de coisas legais, mas acho que é isso. E, e escutar, né, podcasts como o seu, Ju, assim, que realmente trazem a oportunidade da gente dialogar, né, trocar ideias. Me coloco já super à disposição aqui a todo mundo. Sigam o perfil lá da Solos, @Limite Solos. A gente coloca novidades, a gente abre pontos, né, de diálogo também para as pessoas tirarem dúvidas ou trazerem questionamentos. E é isso, acho que a gente precisa trocar, mas trocar ideias, sabe? Trocar Uhum. conhecimentos, trocar informação, e que isso vai gerar o pensamento crítico, isso vai gerar visões, isso vai gerar tomadores de decisões muito mais sensíveis, né, emocionais. Eu sou assim fã de uma filosofia que pensa nas emoções como um aspecto importante para a nossa tomada de decisões. Eu citei até Fernando Pessoa, porque realmente assim as emoções são o que nos gerem, sabe? O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que incomoda, o que deixa a gente mais tranquilo. A gente vive hoje um mundo que está todo mundo ansioso, todo mundo cansado, então tudo isso é muito emocional, né? Então, essas tomadas de decisões também vêm desse lugar, dessas sensações que a gente sente no nosso dia a dia. Ah, bacana. Eu já ia te pedir os contatos, e você já se adiantou. O que você passou foi o contato da Solos, do quê? Do Instagram Do ou Instagram, LinkedIn? do Instagram e também é o do LinkedIn. Que, E que é qual? Fala de novo. ó, @Alimente Solos no Instagram. Alimente Solos. Aham. Isso, e no LinkedIn acho que é só solos mesmo. E aí Sim. podem me adicionar também no LinkedIn. Eu não tenho um Instagram, mas eu tenho LinkedIn. Uhum. Respondo, sou bem ativa. Eu gosto bastante assim das trocas do LinkedIn e deixo aqui espaço 100% aberto para, né, responder dúvidas, participar de outros espaços também. Eventualmente, quem sabe alguém aí que entre em contato também não faz alguma coisa como a gente. Estamos sempre nessa busca. Ah, muito bom, Savilha. Adorei, Também adorei. adorei. Muito obrigada pela conversa, pela disponibilidade. Tá, adorei, foi muito bacana. E tá aí, ó. Quando quiser voltar, você sabe que eu tô cheia de dúvidas ainda. Quando tiver um tempinho, já está convidada de novo. A gente vai marcar um outro papo e a gente vai falando de outras coisas também. Tem Então muito tá assunto, bom, tá combinado. bom? Muito obrigada, então. Um beijo para você.
Um beijo, Ju, obrigada. Um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Tchau, tchau. E muitíssimo obrigada também a você que escutou, assistiu esse episódio até aqui. E se você, por um acaso, se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, então indica a gente. Compartilha nas redes sociais, manda pelo Zap, manda no grupo da família, porque assim você já está dando uma força gigantesca aqui para o projeto. Você também pode saber mais sobre o podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o @empreendedelas. E se por um acaso quiser seguir no LinkedIn também, aí sou a mesma, Juliana Mendonça. Bom, fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que tá passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Tchau, tchau.